Bom dia, turma! Vamos começar o dia hoje com nossa aula de ciências. Vamos fazer agora o registro de aprendizagem lá na página 90. Esse registro de aprendizagem são questões relacionadas a tudo que vimos durante a unidade 1. E aí nós iniciamos a unidade 1 em sala de aula. Vão ter perguntas relacionadas ao que estudamos durante as aulas presenciais, como também durante as aulas à distância. Será um excelente exercício para vocês revisarem tudo que viram. Nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção. Acredito que vocês já fizeram essa tarefa. E aí vocês vão conferir os resultados, tá bom? As respostas. Então, a questão 1 diz assim: as frases a seguir devem ser completadas com as palavras do diagrama. Descubra quais são elas e faça o exercício. Então, aqui embaixo, nós temos as alternativas. E aí, ao completarmos as alternativas, voltamos ao diagrama e escrevemos a resposta, certo? Então, a questão de letra A. A é formado por partículas menores que vibram constantemente. Vimos que a matéria, vimos isso em sala, é formada por partículas menores, né? Essas partículas menores são chamadas de átomos. Uma matéria é formada por muitos átomos. E aí elas ficam vibrando. A gente não consegue visualizar isso, mas acontece essa vibração o tempo todo, certo? Então, vamos preencher aqui o nosso diagrama com a palavra matéria lá no número 1. Vamos agora para a letra B. Paulo quer colocar certa quantidade de água dentro de uma garrafa. A garrafa tem capacidade para 2 litros. Ele precisa saber qual é o volume de água que ele tem. Gente, quando se trata de coisas sólidas, chamamos aí de massa. E quando se trata de líquido, vamos chamar de volume, certo? Não tem como a gente pesar algo líquido. Por exemplo, 2 litros, a gente não coloca na balança 2 litros. Essa medida está relacionada aí ao volume, tá certo? Então, vamos preencher aqui, volume. Letra C. Um fósforo aceso pode iluminar um local escuro, pois emite luz como uma estrela. Fósforos acesos e estrelas são corpos luminosos porque possuem luz própria, né? O fósforo aceso, ele tem uma luz que é dele. E aí, o ambiente que ele vai iluminar, o ambiente é chamado de iluminado, e o objeto, o corpo que está gerando essa luz, vamos chamar de corpo luminoso. Vamos preencher aqui no 3. Luminosos. D. Quando soltamos um objeto que estamos segurando, ele cai em direção ao solo, pois é atraído pela força da gravidade. Estudamos isso já nas aulas à distância. Então, a força da gravidade é o que faz a atração aí desse objeto ao solo. E por que que os planetas não caem? Também pela força da gravidade. Os planetas são atraídos pelo Sol, né? Nós vimos que quanto mais um objeto for pesado, quanto maior o peso, mais atração ele vai fazer. Então, o Sol, por ser um corpo bastante pesado, uma estrela, né? Pesadíssima, ela faz essa atração através da força da gravidade, certo? E aí também, quando um objeto cai no chão, o que faz com que ele caia no chão é a atração que o chão faz com esse objeto, tá bom? Vamos escrever aqui no número 4, gravidade. Letra E. Bila subiu em uma balança na farmácia. Ela queria medir a sua massa. Agora tem a ver com massa, né? Balança serve para medir a massa, tá bom? F. Se você colocar pó para refresco instantâneo dentro de um copo com água, as partículas de pó e da água serão alteradas. Ocorrerá uma reação química, tá? Reação física era se ocorresse alguma alteração no produto em si. Por exemplo, a massinha de modelar, nós vimos que é uma reação física, porque ela não deixa de ser massinha de modelar. Podemos
fazer várias coisas com a massinha, vários animais, vários objetos, mas ela não deixa de ser massinha de modelar. E aí, na letra E, nós vimos que foi a mistura aí de dois elementos, pó, água, mistura aí de pó e água. Então, essa mistura de dois elementos foi transformada em um elemento só. Então, vamos chamar essa reação de reação química. E aí, nós preenchemos o nosso diagrama, né? Ó, reação química, número 6, número 5, massa. Questão 2. Observe a organização dos assuntos que estudamos e complete o mapa dando continuidade à organização das ideias. Matéria, formada por várias partes, ocupa lugar no espaço, encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso. São os 3 estados aí de uma matéria, que podem variar quando ocorrem transformações físicas. Sim, a matéria ela pode mudar de formato quando ocorre a transformação física. E aí, na transformação física, as partículas continuam as mesmas. No caso da massinha que eu dei o exemplo, de um papel amassado. Quando não altera as partículas, continua o mesmo objeto, digamos assim, o mesmo corpo, foi feita apenas uma alteração física. Pronto a nossa atividade de hoje de ciência até a página 91.